Essa demonstração que houve outro dia no país inteiro contra a reforma da Previdência é uma demonstração suicida, não é? De pessoas que querem o melhor para o país, mas estão desinformadas. Muitos são incautos, que estão se guiando por barbaridades ditas por líderes irresponsáveis ou incultos, ignorantes, não é? Ou de má fé, que não tem déficit, que a reforma é cruel, que ela é contra os pobres e assim por diante. Não é? Na verdade, eu vou começar a bater noutra tecla. Não fazer a reforma da Previdência é conspirar contra os pobres. Olha, não existe economia sem interferência do Estado, não é? Isso é um processo que começou já no final do século XIX. O Estado tem um papel insubstituível na promoção social, na promoção do conhecimento, na defesa da concorrência, na defesa nacional, na formação da infraestrutura do país, e ele é peça-chave no processo de desenvolvimento de um país. O que se discute é quão ampla deve ser essa intervenção, número um. Número dois, quando o Estado deve se retirar? Porque a experiência mostra que os casos bem-sucedidos de intervenção do Estado são aqueles em que, após a intervenção e depois de adequada avaliação, o Estado se retira. Nós temos exemplos muito conhecidos, como o da estatização do Japão. O Japão criou várias empresas estatais no século XIX na sua estratégia de industrialização e, a partir do século XX, privatizou praticamente todas, deixando apenas os Correios. Isso aconteceu na Europa também, entre o século XIX e XX. No Brasil, infelizmente, a intervenção estatal tende a ser eterna, permanente. Não é? O Brasil não foi capaz de criar mecanismos de avaliação. Até que ponto se justifica, por exemplo, a continuidade de certos bancos oficiais no Brasil, quando a gente já tem um sistema financeiro sólido, sofisticado, avançado tecnologicamente? Mas é que no Brasil, por nossas heranças culturais, a criação de entes estatais traz no seu bojo grupos de interesse. Pessoas que se beneficiam tanto na burocracia dessas organizações, quanto nas empresas que giram em torno dela. E geralmente essas duas formas de pressão se associam para inibir ou a revisão, ou a redução, ou a eliminação do papel do Estado no campo particular de uma empresa estatal, por exemplo. Né? Eu tenho a impressão que há razões para defender uma revisão forte da presença do Estado na economia brasileira. E nós temos um exemplo maravilhoso do quanto um setor privado conseguiu obrar maravilhas com baixa ou baixíssima intervenção ou apoio do Estado. É o caso do agronegócio. Na verdade, o Estado prejudica o agronegócio naquilo que ele está ausente. O Estado deveria estar presente na oferta de infraestrutura para que o agronegócio consiga ser mais ainda competitivo. Nós temos assistido cenas lamentáveis de caminhões paralisados em estradas, como na BR-163, fruto da incompetência do Estado em prover, seja diretamente, seja através de concessão, a processos de escoamento da safra através de estradas de qualidade como o Brasil merece. Eu diria que há um setor também de baixíssima intervenção estatal, que é o comércio. O varejo no Brasil tem baixíssima intervenção estatal, é exemplo do que ocorre em todo o mundo. Se bem que aqui e acolá o governo tentou interferir, né, criando regras. Né? Você tem excesso do Estado hoje nas organizações de defesa do consumidor. Né? Embora se justifica a defesa do consumidor, é um direito que ele tem, isso tem em todo mundo, mas a defesa do consumidor brasileiro, quando o Estado atua, ele está impregnado de
preconceito, não é? De falta de percepção do papel do Estado, de como deve ser o relacionamento entre o varejo e o consumidor. Isso é objeto de ações oportunistas, custos para as empresas e alguns exageros. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor obriga a uma empresa construtora que constrói um prédio residencial a devolver integralmente ao comprador o dinheiro que ele pagou se ele desistir. Ou seja, a desistência é um ato que desequilibra o contrato e pode levar a empresa à falência. Em outros países, isso é respondido com uma punição. Aqui é com um prêmio. Nós estamos vendo isso agora no Brasil. Uma das razões pela qual a construção civil residencial está enfrentando sérios problemas é a quantidade de distratos, não é? Em que o comprador da residência, ele olha o mercado, hoje o prédio, outro prédio está vendendo mais barato, ele simplesmente sai do jogo violando um contrato com apoio do Estado. É bom lembrar que na formação de uma economia capitalista moderna, nos últimos 3 séculos, 2 elementos essenciais contribuíram para a prosperidade. O primeiro, direitos de propriedade bem definidos, e segundo, contratos que são cumpridos, ambos os casos, direito de propriedade e contrato, sob a supervisão e uma ação do Estado. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos um dos excessos da intervenção estatal, e isso está basicamente na área do judiciário e das instituições de defesa do consumidor e do Ministério Público, em que o Estado é um interventor que dificulta os negócios, dificulta a prosperidade. Por exemplo, 85% dos juízes brasileiros, em pesquisa recente, dizem que entre fazer cumprir um contrato e defender direito de propriedade, e escolher defender a justiça social, ele opta pela justiça social como se isso fosse uma função de um juiz de direito. A função do juiz de direito é fazer cumprir a lei, e nesse caso os contratos e a propriedade. Portanto, a gente tem várias áreas para rever a função do Estado, seja na intervenção na economia, regras, controles de preço, burocracia excessiva, quanto no funcionamento do judiciário e nas instituições de defesa do consumidor, que, particularmente no Brasil, eles estão constituindo, em muitos casos, um empecilho à prosperidade. A grande prioridade é preparar o país para se integrar a um novo padrão econômico que está se formando nos últimos 20, 30 anos, com o avanço espetacular da tecnologia, com o aumento exponencial da capacidade dos computadores, da redução dramática, quase a zero, dos custos de comunicação, na revolução dos fretes que foi propiciada pelos containers. Isso está criando uma nova realidade mundial que se caracteriza por uma aceleração inédita no mundo, né? E os países que não se integrarem a esse processo, que estão no bojo de uma aceleração do próprio processo de globalização, vão ficar para trás, não é? Porque outros estão fazendo isso. E hoje isso é a característica básica de um grupo de países da África, da Ásia, China, Índia, Indonésia, Malásia, Tailândia, Coreia do Sul, Taiwan, né, que eles estão na vanguarda desse processo de integração à rede global de valor, né? E isso pressupõe uma economia cada vez mais aberta, porque as políticas industriais nesse processo, elas mudam a sua qualidade, a sua estrutura. Antigamente, a política industrial era para o país ser capaz de produzir um automóvel. Agora o país pode prosperar se ele vai produzir apenas parte desse automóvel, não é? O carburador, o chassi, o pneu e assim por diante, né? Para isso, a integração, tanto para participar quanto para se defender da concorrência internacional, os países têm que ser abertos. Os países que mais prosperam hoje nessa nova realidade do sistema mundial econômico que está se formando são os países mais abertos. E o Brasil é um país muito fechado. É um país
de instinto protecionista muito arraigado, tanto no governo, quanto nas esquerdas, como ideologia, quanto no empresariado, que se beneficia desse protecionismo, né? O Brasil tem que se abrir. E para ele se abrir cada vez mais, ele tem que se livrar de dois inibidores desse processo, que são o sistema tributário. O sistema tributário brasileiro é incompatível com a economia aberta, porque ele não permite a desoneração integral dos tributos de consumo nas vendas ao exterior. O ICMS é um caos completo, ele tem que ser jogado no lixo, não é? O ISS tem que ser jogado no lixo, o IPI tem que ser posto à parte e o Brasil tem que se integrar a um conjunto de países, mais de 150, que adotam um imposto sobre valor agregado, arrecadado pelo governo central ou federal em federações e distribuído automaticamente pelas unidades federadas. E o segundo desafio é enfrentar essa questão do judiciário, não é? A baixa preparação de procuradores e juízes em questões econômicas. Isso é uma realidade que tem que ser enfrentada com coragem. Os advogados brasileiros, os juízes, os procuradores são pessoas de bem, intelectualmente honestas, querem o melhor para o país, mas eles não foram treinados, não é, para lidar com questões econômicas. E terminam muito deles se tornando preconceituosos, anticapitalistas. Nós estamos vendo aí na batalha para salvar a Previdência de um colapso, um procurador dizendo que é inconstitucional estabelecer a idade de 65 anos. Não é? Realmente é inacreditável. Ele confundiu expectativa de vida ao nascer com sobrevida após aposentadoria, que é o que conta, é onde vai gastar os recursos para pagar aposentadorias e pensões. Não é? Como é que outros países resolveram isso? Os Estados Unidos e parte da Europa resolveram isso há mais de 70 anos, criando cátedras, disciplinas de economia em questões básicas nas escolas de direito. Não é? Aqui isso não existe. Sem resolver essa questão do judiciário e nos casos, verdadeiro desprezo a questões econômicas, eu acho que é difícil para o Brasil. Você poderia citar aqui vários casos, além dos que eu mencionei, mas, por exemplo, nos casos de saúde. A judicialização da saúde está inviabilizando os planos. Nada contra assegurar aos pacientes o melhor tratamento. Mas isso tem que ser feito, como em qualquer país, observando uma regra elementar da economia, que é a restrição orçamentária. E como em qualquer família, e o governo é a mesma coisa, você só gasta o que tem e sua capacidade de endividamento. Os juízes brasileiros autorizam tratamentos caros, não ainda comprovados, não é? E isso gera custos enormes para o Estado. E isso, na verdade, eles se baseiam numa utopia que foi constitucionalizada no Brasil, é o único caso no mundo. A Constituição brasileira diz que a saúde é um direito do povo e um dever do Estado. Nenhum país foi tão longe nessa impossibilidade, não é? E, evidentemente, o caso do obsoletismo inequívoco, chocante da legislação trabalhista brasileira. Não é? A legislação trabalhista brasileira é fonte de distorções, é fonte de custos, é fonte de ineficiências, é fonte de conflitos. Não é? E tem uma particularidade que é bem jabuticaba, bem brasileira. O judiciário trabalhista brasileiro é o único no mundo que faz leis, através das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. E tem uma que realmente é inacreditável. Um grupo de juízes numa sala, sem discutir adequadamente a decisão, resolveu que terceirização não pode ser feita em atividade fim, seja lá o que isso signifique. Né? O Brasil é o único país do mundo que criou essa regra. Né? Quando nessa integração aos processos produtivos mais modernos, a terceirização é peça-chave. As empresas cada vez mais elas se concentram naquilo que sabem fazer melhor. Não é? E esse é um processo que vem evoluindo há mais de um século. Não é? Há mais de um século que a terceirização está evoluindo. Quando a Ford, a montadora americana, criou a sua grande
unidade de produção de automóveis perto de Michigan, no Rio Rouge, não é? Ela era uma unidade com 100 mil trabalhadores, fazia tudo lá. Tinha uma indústria de aço, tinha uma fábrica de pneus, tinha uma fábrica de autopeças e tinha uma central de energia. Tá certo? Hoje não, tudo isso é terceirizado e as empresas se tornaram mais enxutas, mais eficientes, não é? E isso tornou a sociedade mais próspera. O que o juiz do trabalho do brasileiro quer é que a gente haja aqui como os americanos agiam nos anos 20, em que tudo era integrado verticalmente e você não podia terceirizar nada. Mas naquela época, não era porque tinha uma lei ou uma decisão da Justiça do Trabalho, que nem isso tem nos Estados Unidos, era porque não existiam fornecedores. A indústria ainda não estava disseminada, nem especializada, né, na produção de peças, partes, componentes e assim por diante. Eu acho que se não resolvermos essa questão do obsoletismo da Justiça do Trabalho, que é um resquício fascista de Getúlio Vargas, ela vem de 1934, da Constituição fascista. Eu acho que não é que o Brasil vai empobrecer, não é que o Brasil vai entrar em colapso, nada disso, apenas nós ficamos para trás. O governo tem hoje, em torno da reforma da Previdência, um grupo excepcional de pessoas que se dedicaram durante muito tempo de sua vida, tanto na área acadêmica, no país e no exterior, quanto no exercício de funções públicas, a entender os desafios das finanças públicas brasileiras e, particularmente, o grande desafio da Previdência. A Previdência brasileira... Muitos especialistas, inclusive eu, estão alertando para a questão do déficit, na expectativa que isso influenciaria as pessoas. O que a gente está vendo agora é que não, as pessoas não estão ligando, não estão prestando atenção a isso. Essa demonstração que houve outro dia no país inteiro contra a reforma da Previdência é uma demonstração suicida, não é? De pessoas que querem o melhor para o país, mas estão desinformadas. Muitos são incautos, que estão se guiando por barbaridades ditas por líderes irresponsáveis ou incultos, ignorantes, não é? Ou de má fé, que não tem déficit, que a reforma é cruel, que ela é contra os pobres e assim por diante. Não é? Na verdade, eu vou começar a bater noutra tecla. Não fazer a reforma da Previdência é conspirar contra os pobres. Por quê? A reforma da Previdência é essencial para complementar a reforma constitucional que criou o teto dos gastos primários. Sem isso, o teto não é viável. E o teto é fundamental porque ele lida com a questão grave do país, herança, particularmente de um período recente de governo, que é o caminhada para a insolvência fiscal. A relação entre a dívida pública e o PIB vem crescendo sistematicamente desde 2014, 2011, melhor dizendo, né? Isso vai levar a um ponto que sinalizará a insolvência. Vários estudos mostram que quando bate 80%, fica inequívoco que o governo não vai conseguir pagar a sua dívida. Nós estamos caminhando rapidamente para isso. A reforma do teto, a reforma da Previdência, visa a reverter essa tendência. Se nós não conseguimos aprovar a reforma da Previdência, ou se houver uma degradação, né, uma descaracterização muito grande da reforma, ela será inócua para esse objetivo. E em questão de poucos anos, o governo não vai poder cumprir o teto, porque hoje, este ano, os gastos previdenciários vão corresponder a aproximadamente 50% dos gastos primários do governo federal. Dentro de 10 anos serão 72%. Você só tem 28%, o resto não cabe. Então o governo vai ter que abandonar o teto. E ao abandonar o teto, ele sinaliza que a trajetória de insolvência foi retomada. E os mercados agem antes, porque isso será transparente. Não é? E nesse caso, haverá uma dificuldade crescente de financiar a dívida pública, e aí daqui a pouco começa a ser financiada com emissão de moeda e se caracteriza uma situação que os economistas chamam de dominância fiscal. Dominância fiscal é aquela situação em que o governo se torna refém de sua própria insolvência e por isso o Banco Central perde a capacidade
de assegurar a estabilidade da moeda. Neste caso, o país entra numa trajetória grave de descontrole inflacionário. E nós aprendemos uma coisa, pelo menos aprendemos isso: inflação é contra pobre. Inflação é contra pobre por razão simples. O pobre não tem como se defender dessa tragédia. Ele não tem acesso ao mercado financeiro, ele não poupa, tá certo? Enquanto a inflação é bom para rico. Rico tem como se defender e até ganhar com a inflação. Portanto, a rejeição da reforma da Previdência, como está sendo proposta por esses grupos associados a sindicatos e a partidos de oposição, é de uma irresponsabilidade com as futuras gerações do país. Eu acho que o governo pode melhorar a sua comunicação com o público, o governo pode melhorar a sua articulação com o Congresso, pode ampliar o seu esforço de convencimento. Ele está contando com um grande grupo de pessoas que se preocuparam com isso durante muito tempo de suas vidas profissionais. Eu me incluo modestamente entre essas pessoas, mas ele talvez precise fazer mais. Ele precisa desenvolver um esforço gigantesco, porque não é fácil. Como disse outro dia o diretor da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, uma mentira simples tem mais força do que uma verdade complexa. Nós estamos exatamente nessa situação na Previdência. Sem a reforma, o Brasil não tem futuro.